Fala galera, voltando aqui ao canal do Lessa para atualizar as notícias do Fluminense nesta quarta-feira, direto da Arábia Saudita. Hoje foi dia de treino fechado, depois de um dia de folga, o elenco se reapresentou, treinou. Amanhã sim poderemos acompanhar a última atividade do Fluminense antes dessa tão esperada final de Mundial de Clubes. Se a gente vai poder, novamente, teremos, como já é protocolar, aqui no Mundial, antes do jogo, entrevista coletiva com o treinador e com o jogador. Fernando Diniz, portanto, foi falar ao lado de Felipe Melo. Depois poderemos acompanhar parte desse treino, que com certeza vai ser bastante pegado, assim como foi antes da semifinal. E aí o Fluminense terá a sua preparação fechada aqui em Jeddah para a decisão. Mas antes, tem muita coisa acontecendo hoje em relação a mercado, a transferências e uma certa soberba que eu acho que eu já imaginava que fosse acontecer por parte da imprensa inglesa, mas é muito bom quando se manifesta, quando se materializa. E certamente isso servirá de combustível. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui, mas tem muitas outras notícias, então fique até o final deste vídeo, mas não sem deixar o like e se inscrever aqui no canal do Lessa, como eu estou sempre pedindo a vocês, para a gente alcançar essa marca agora de 90 mil inscritos e depois partir rumo aos 100 mil. Conto muito com vocês. Vamos que vamos. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O GE publicou mais cedo essa matéria aqui, repercutindo uma outra reportagem do jornal britânico The Telegraph, que publicou um texto, na verdade um texto opinativo, né, sobre o time do Fluminense que vai enfrentar o Manchester City nessa final. E aí eles escreveram o seguinte: em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título, um time brasileiro com 7 veteranos do futebol. Isso no início, logo no início do texto. A publicação enfatiza a presença de jogadores veteranos como Marcelo, Felipe Melo, Fábio, até Samuel Xavier, Ganso, Keno, Cano, todos acima dos 33 anos. Aqui a matéria citada pelo GE, do The Telegraph. O texto é assinado pelo jornalista Sam Wallace e compara o estilo de jogo do Fernando Diniz com o de Pepe Guardiola. Apesar disso, põe em dúvida se a estratégia do Fluminense será a mesma na decisão contra o City. Abre aspas, o Fluminense de Diniz, que tem abordagem baseada na posse de bola de Pepe Guardiola, precisa agora decidir se seguirá esta crença na final contra o time mais formidável do futebol mundial. Primeira coisa que o estilo do Diniz pouco tem a ver com o Guardiola, já começa por aí. Já começa logo por aí. Essa opinião do The Telegraph não é uma surpresa. Se a gente, eu falo para vocês que eu conversei com vários torcedores, por exemplo, do Al-Ahly, com vários árabes aqui também, e eles sempre falam lá, é um time velho, só tem veterano. Hoje eu estava trocando ideia com um senhor aqui de Jeddah, e uma das primeiras coisas que ele falou, na verdade ele falou isso pro Magno, eu cheguei depois, né? O Magno Navarro. Ele chega falando que, pô, o Fluminense pode ganhar, mas sem problema na defesa, jogadores velhos. É impressionante como isso se espalhou por aqui, sabe? Esse rótulo de time velho, de time envelhecido, de time veterano. Então é muito bom, já que o Fluminense tem um time de aposentados, certamente, né, a diretoria, a comissão técnica vai pegar essa matériazinha do The Telegraph e vai colar lá no vestiário. Mais uma coisinha para colar lá no vestiário. Porque o time de aposentado é campeão da América, já está na semifinal do Mundial de Clubes e certamente não deve a muitos clubes que já enfrentaram o City aí recentemente, inclusive da Premier League. Ótimo que eles estejam pensando assim, que continuem pensando assim, né? Tá ótimo dessa forma. Quando eu vi essa notícia assim, eu falei, pô, deve ser um jornal bunda lá da Inglaterra, sei lá, qualquer jornalzinho lá. Não, é o The Telegraph. Mas isso é ótimo. É ótimo porque provavelmente reflete o pensamento de grande parte da imprensa da Inglaterra, que tende a subestimar muito o Fluminense. Não acho que o City vai fazer isso. Sinceramente, não acho. Mas é evidente que isso servirá de combustível para os jogadores.
E agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem, uma marcação no Twitter do Marcos Saboés. E ele publicou isso aqui. A esposa do Samuel Xavier postou um story onde ela e outras pessoas, esposas, de jogadores do Fluminense, saíram com seus filhos. De acordo com a publicação, os meninos encontraram Haaland no shopping e ele ignorou, não deu nem tchau aos pedidos de tirar foto. A Giovana Costa, esposa de Ganso, também comentou e detalhou mais uma postagem de página de torcida que repercutiu o acontecido. Eu estava no shopping, nesse mesmo shopping mais cedo, e eu vi um bafafá de que o Haaland tinha passado por ali e tal, mas deve ter sido mais cedo isso, imagino eu. Aí tá aqui, a esposa do Samuel, essa aqui é a Gi Costa, né, que é a esposa do Ganso. Ainda não superei o Haaland não ter dado um oi para as crianças que são super fãs dele. Ele nem olhou para eles. Foi horrível, o Henrique tá horrorizado, era fã, não quer nem falar no nome agora. Tinham apenas 6 crianças, não puderam se aproximar, ele nem um tchau de longe deu, fingiu que não existiam. A Gi Costa ainda falou, nossa, muito, as crianças ficaram muito tristes, qual a chance de encontrarem um ídolo antes disso acontecer, né? Assim, na rua, não tinha ninguém lá, vazio, não levaria mais que 5 segundos, enfim, até na dor se aprende, né? Com certeza essas crianças tirarão algo de bom do dia de hoje. A esposa do Ganso falando. Porque quem postou isso aqui, na verdade, foi a esposa do Samuel Xavier e a Gi Costa republicou. Enfim, coisa lamentável, triste, mas que sirva de motivação também. Sirva de motivação, sinceramente, isso não me surpreende muito. Não me surpreende nem um pouco. Eles são assim, são frios. Não é como a gente. É até compreensível quando você está num ambiente em que, pô, tem muita gente e tal. É outra coisa. Mas jogadores do Fluminense, por exemplo, tem uns que não tem nem muita paciência para ficar parando assim, mas quando vê uma criança, para na hora. Eu sei porque eu vejo. Quando vê uma criança pedindo e tal, não tem. Pô, para na hora e atende. Enfim. É isso aí, que sirva, que seja algo que também venha a ser algum tipo de munição para esse jogo aí. Por falar em munição, muita gente deve ter visto que o Renato Gaúcho falou do Fernando Diniz. Não sei se vocês viram. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ele é que eu falo, cada treinador tem sua cabeça. Cada treinador tem seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito. O primeiro lugar, você tem que ter os jogadores para fazer isso, entendeu? Ele tem o estilo dele, que é dele, não adianta que ninguém vai tirar dele, e isso é uma qualidade dele. Que ele tem um estilo que é bonito, mas é arriscado. Sim. Eu já não tenho. Ele tem esse estilo. Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele. Porque é uma roleta russa. Saiu jogando, bonito, todo mundo aplaude. Errou é gol. Então, esse risco eu não corro. Jamais vou correr, entendeu? Esse risco aí. Tem margem para erro ali. E principalmente do jeito que o time dele joga, o adversário sabe. Então o adversário sempre vai armar um arapuca para roubar essa bola, e tem acontecido bastante isso. E eles têm tomado gol, ou têm sofrido ameaças. Então que eu falo, fez, deu certo, é bonito. Errou, perdeu o jogo. Preguiça, cara. Preguiça dessa mesmice. Essas análises que, enfim, super superficiais. Cara, quantas vezes você toma gol chutando a bola pra frente, dando a bola pro adversário? Quantas vezes o Fluminense perdeu a bola na saída, mas não levou gol? E só pra vocês terem uma noção, o Fluminense levou 47 gols no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho, que acha super seguro a forma como ele joga, muito mais seguro que o Diniz, levou 56 gols, perdão. Só foi pior que 3 dos 4 rebaixados. Tem noção? Então, cara, sabe, é isso.
é analisar sem ter um mínimo de boa vontade de aprofundar a discussão. O Renato tem total direito de não gostar de não praticar esse estilo de jogo. De jogar de outra forma, é direito dele. E ele já ganhou muito assim. Agora, eu sou totalmente contra porque é arriscado demais. Sim, é bonito porque é arriscado. Ou é arriscado porque é bonito, pode escolher. Essa é a beleza. Porque não é só o pragmatismo, é a beleza do jogo. É a beleza de como se joga. Não importa somente o resultado que é conquistado. É claro que ele importa, mas como ele também é conquistado, tem valor. E aí, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que está disposto a correr o risco, vai ter gente que não, que prefere viver no pragmatismo. Parece que é a opção do Renato. Enfim, tem todo o direito. Agora, resumir a discussão, que é muito arriscado e leva mais gols, não é bem assim. Definida a arbitragem, gente, para o jogo, para a grande final. Szymon Marciniak, o mesmo árbitro que apitou a semifinal, polonês Szymon Marciniak, será o árbitro da decisão. Vai repetir, portanto, aí a FIFA. Eu tava em dúvida se ele ia apitar ou não por ser da UEFA, né? Tem um clube europeu envolvido. Acho que esse não é um cenário ideal. Mas, enfim, é um árbitro muito experiente. Apitou a última final da Champions League, apitou a última final de Copa do Mundo. Talvez não, é um dos melhores árbitros do mundo, certamente. Tem uma moral enorme na FIFA. Enfim, e vai apitar esse jogo mesmo sendo da UEFA. Porque se não coloca nenhum árbitro da UEFA ou da América do Sul, são as confederações envolvidas, não restariam assim tantas opções de qualidade. Então a FIFA vai colocar o Szymon Marciniak, aqui o árbitro polonês, para apitar essa decisão. E ele foi bem na semifinal, né? Marcou o pênalti que tinha que marcar, fez uma boa arbitragem na semifinal. Pra gente fechar, informações aqui no mercado de transferências, o Fluminense está negociando com o goleiro Felipe Alves, uma informação que foi inicialmente publicada pelo amigo Thiago Ferreira lá no canal A Hora do Flu, e o André Hernan hoje, ao longo do dia, trouxe mais informações sobre isso, né? Ele tá sem vínculo agora, deixou o São Paulo no final do ano, então tá livre no mercado, é um goleiro que já trabalhou com o Diniz em outros clubes, inclusive no São Paulo. Então, caminho livre para acertar. O Fluminense está em busca de um goleiro mais experiente para ser reserva do Fábio. É bem provável que esse negócio seja sacramentado nos próximos dias, né? Já que ele não tem vínculo, dificilmente terá grandes propostas. É um goleiro que sai, assim, a torcida do São Paulo tá chamando o Fluminense de maluco. Os caras estão dando gargalhada lá. Ele nunca se firmou no São Paulo, nunca foi bem visto por lá, mas tá vindo para ser reserva do Fábio, né? E, de fato, não é um grande goleiro, não se mostrou um grande goleiro, mas é uma opção aí para caso o Fluminense não consiga viabilizar um outro goleiro. Eu acho que o perfil é esse, né? É um goleiro mais experiente, que não esteja em atividade, enfim, que não esteja em atividade, perdão, que não tenha vínculo. Eu acho que tem tudo para que nos próximos dias essa situação evolua. E em relação à situação do William Bigode, né? Eu fiquei de trazer mais informações para vocês. O GE publicou mais cedo também sobre a situação do William Bigode, que vai para o Santos por empréstimo. E o Fluminense tinha, no contrato com o Fluminense, tinha uma renovação, uma cláusula de renovação automática de acordo com metas batidas pelo jogador. E essas metas foram batidas neste ano, sendo que o William estava emprestado para o Atlético Paranaense. Sinceramente, o futebol é uma mãe, senhoras e senhores. É um negócio impressionante. Mais um ano de contrato pro William Bigode, e aí o cara, ele pode até rescindir amigavelmente, pode até acontecer. Mas por que ele faria isso? Não sei, se for do interesse dele, talvez faça. Mas ele tem mais um ano de contrato, vai ser emprestado, e se for emprestado, provavelmente o Fluminense ainda vai ter que arcar com parte dos salários. Olha, impressionante esse contrato aí. Realmente impressionante. Mas é isso, a situação é essa. E pra gente fechar aqui, hoje um jornal lá da Rússia publicou que o jornal Championat, lá da Rússia, que o Zenit é mais um time que está interessado no Nino,
De acordo com essa publicação, eles podem chegar com uma proposta em torno de 6 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais, lembrando que a multa rescisória do Nino é pouco mais de 7 milhões de euros. Então, assim, os caras estão querendo levar sem pagar a multa. Bom, se ninguém quiser pagar a multa, pode até acontecer. Não creio que o Zenit seria um bom caminho para o Nino. O Zenit que demonstrou interesse também em contratar o Ares. E talvez não tenha saído do páreo totalmente. Enfim, não sei se é um bom caminho. Acho que não. Mas se não tiver outras opções, enfim, pode ser que a gente tenha novidade em breve em relação a isso. Porque está muito claro, o próprio Nino já falou que deseja jogar no futebol europeu e o Fluminense, dentro do que puder fazer, vai ajudar o Nino nesse sentido. Beleza, galera? É isso então, deixa o like, se inscreva no canal do Lessa. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações, agora já à noite, né? E amanhã o bicho vai pegar o último treino do Flu aqui em Jeddah. Tamo junto, não esquece aí do like, hein? Deixa aí seu comentário.